Segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, hoje trazendo uma reflexão mais profunda da Palavra de Deus. Durante muitos anos eu tenho publicado alguma coisa no YouTube, divulgado minhas ideias no YouTube, no Facebook. E claro, uma vez que eu tenho consciência de que meu pensamento é diferente da maioria dos cristãos, então é natural que apareçam muitas e muitas resistências, oposições e até falta de Espírito Santo, falta de Deus. As pessoas agem como verdadeiros animais, me atacam como se eu fosse um inimigo. Não estou pedindo clemência, não. Se você é violento, se você não tem o Espírito de Deus, continue magoando, não tem problema contra mim. Você não está fazendo nada. Hoje eu resolvi aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa questão de igrejas, denominações. No século, e esse vídeo eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer cortando para poder separar sessões por sessões. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, a introdução dessa ideia nossa de hoje é o seguinte: qual a igreja que realmente é apostólica? A igreja que realmente é apostólica é aquela que segue os exemplos dos apóstolos. Isto ninguém duvida, é isso mesmo, eu acredito que não tem outra resposta. O problema é saber qual é o nome dessa igreja, onde é que essa igreja foi fundada, se é que ela tem nome, né? Então, tem pessoas por aí que dizem que, olha, nós saímos daquela igreja da maioria, porque lá é idolatria, lá eles adoram, veneram Maria, lá eles têm imagens, lá eles têm padres, saímos de lá, somos diferentes. Nem tanto, mestre, nem tanto. Porque realmente os protestantes saíram de lá, mas não abandonaram totalmente, trouxeram muita coisa para cá. E hoje eu olho para as denominações, e até onde eu conheço algumas denominações, e olha, eu conheço algumas, que eu me interesso pelo assunto desde 1972. Eu estou interessado, aprofundando-me. Eu não conheço livros, não me pergunto para mim sobre Ellen White, sobre Chico Xavier, ou sobre Lutero, ou sobre Calvino. Eu não conheço esses grandes personagens, não conheço, não quero saber da obra deles. Eu procuro conhecer o Paulo, o Pedro, o Jesus Cristo, o Jeremias, Elias, Ezequiel, enfim, Daniel. Essas pessoas eu procuro conhecer. Deus, o Todo-Soberano, a ação do Espírito Santo. Isso eu quero conhecer. Agora, aprender latim, grego, aramaico, não, isso aí o Senhor Jeová já cuidou disso para mim. E por falar em Jeová, tem outra doutrina que nós trouxemos de lá para cá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha, só existe um Deus. Beleza? Então vamos com calma. Agora que eu já introduzi, tive que correr porque já foram 4 minutos. E eu preciso correr para provar para você de uma vez por todas que essa história que nós somos diferentes daquele grupo, não somos não. Temos muita coisa de lá, trouxemos muita coisa de lá para cá. Então eu pergunto, qual é a solução? A solução é voltar às origens. E qual é a origem? A primeira igreja. E qual foi a primeira igreja católica? Não. A primeira igreja não foi a católica. Veja só, vamos pensar um pouco. Quem foi que instituiu a igreja? Quem foi que instituiu a igreja? Quem foi que fundou a igreja? A igreja, eu não falei as igrejas. Tem igreja aí que Valdomiro começou, tem igreja aí que fulano Silas conseguiu, tem outra aí que eu quero saber da igreja, não das igrejas. Então, se você for olhar minuciosamente para a palavra de Deus, a igreja que Jesus vai arrebatar foi aquela que ele instituiu aqui. Mas quando Jesus saiu, ele deixou a igreja instituída? Não. Quando Jesus saiu, deixou um monte de pessoas descabeçadas, sem saber o que fazer. E Jesus Cristo falou em Lucas capítulo 24, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, irmãos, Jesus Cristo, o dono, o fundador da igreja, ele nunca pôs os pés, até onde eu sei, tá?
Ele nunca pôs os pés em Roma. Jesus Cristo não poderia fundar uma igreja em Roma, uma vez que o Jesus, o fundador da igreja, nunca esteve em Roma. Pedro, quando fez o famoso discurso de Atos capítulo 2, Pedro não estava em Roma. Jesus Cristo falou, olha, vocês, os filhos, ele falou para os filhos de Deus, para as pessoas que eram da igreja dele, olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu pergunto a você, pode existir uma igreja sem o poder de Deus? Não, não existe. Existem aglomerações, muitas pessoas juntas, está vendo, talvez até fazendo muito barulho, talvez até com muita contrição no coração, mas não é a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela foi fundada, a primeira igreja de Jesus Cristo, ela foi fundada, foi implantada em Jerusalém. Mas, meu Deus, a humanidade está tão cega que tem uma igreja mentirosa, aí eu digo mentirosa com todas as palavras, não tenho nada contra quem é desta igreja, mas a verdade do Senhor, a palavra do Senhor prevalece sobre qualquer organização. E não, então eu não meço palavras para dizer esta igreja que diz que nasceu em Roma, que é a igreja verdadeira. Isso é um embuste, isso é uma mentira satânica. Aí alguém falou assim, Elias fala muito de Satanás. Ora, eu falo do meu inimigo porque tento abrir os teus olhos. Mas não me censure porque eu falo de Satanás, não, porque Jesus Cristo falou dele muito. Pedro falou dele. Servos de Deus não ignoram, não tem medo de falar o nome do inimigo, não. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele precisa ser conhecido e combatido. Porque ele tem enganado muitas pessoas. Tem pessoas que têm medo até de pensar nesse nome. Isto é covardia, isso é medo. E Deus não admite medo. Os filhos de Deus não têm medo. Então, veja só, é muito assunto. Mas eu vou dizer para você isso aqui. Jesus Cristo nunca pisou em Roma. Pedro, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro não foi em Roma que a igreja recebeu o poder. Foi em Jerusalém. Jesus Cristo falou para os servos dele, fica em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, meu querido, esse é o primeiro áudio que eu estou fazendo, o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Se Deus permitir, eu vou fazer o segundo, porque esse aqui foi quase que uma introdução. Põe na tua cabeça, Jesus, o fundador da igreja de Deus, de Jesus, a igreja organizada pelo Espírito Santo, nunca foi de Roma. Roma, pelo contrário, Roma foi o lugar onde muitos cristãos foram sacrificados. E a igreja de Roma, essa que existe hoje, que bate no peito dizendo nós somos os primeiros, é uma grande mentira. Porque a igreja de Jesus Cristo foi fundada em Jerusalém. E o Espírito Santo não foi derramado em Roma. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém. Eu vou parar por aqui, porque ainda tem umas coisinhas para falar. E nos meus 10 minutos, que eu não quero cansar meus ouvintes, eu quero falar 10 minutos. Eu procuro falar sempre em torno de 10 minutos. Então, se você quiser, se você estiver interessado, vamos à segunda parte, que eu vou meter mais a faca, o bisturi, vou rasgar um pouquinho mais isso aí, essa máscara chamada e nós somos os primeiros, nós somos católicos. Eu vou acabar com essa prosa. Eu não, mas a palavra de Deus. Fiquem em paz.